Então, no tema de hoje, sobre constelação familiar, eu quero falar sobre a importância de nós sabermos fechar as portas ou sabermos, na verdade, como ir embora. Porque quando a gente finaliza uma história, e muitas histórias têm ciclos, né? E muita gente fala, porque acabou, então foi porque não deu certo, né? Então, um casamento acabou, então foi porque não deu certo. Porque a gente acha que tudo que dá certo continua a eternidade, né? E a gente sabe da impermanência, né? Então, a impermanência é esse ciclo, né, que se renova e, às vezes, a gente precisa sair de um estado de conforto onde aquela situação ou a relação com aquela pessoa ou naquela empresa ou aquela academia que você vai ou aquela escola, enfim, algo já não tem mais, né, o que acrescentar. Então, os ciclos se fecham. O problema é que quando eles se fecham, muita gente é muito apegado, né? Quando uma pessoa, de repente, tem um pouco mais de conhecimento, por exemplo, nos aspectos do mapa astrológico, tem um pouco mais de consciência das correções que ela veio fazer aqui nesse planeta, da direção que realmente ela tem que tomar cuidado em relação à forma como ela lida com as situações. Então, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, elas percebem algo na hora. Mas o que a constelação mostra é que enquanto algo não for fechado com gratidão, né, quando a gente consegue perceber tudo que aquela história nos trouxe de aprendizado, então nós conseguimos ir embora com respeito. Quem não vai embora com respeito de uma empresa, de um relacionamento, de algo que fez, então de repente alguém te ajudou muito, né? E a gente, bom, isso é um outro assunto, mas a gente tem que tomar também cuidado de perceber que é muito bom a gente receber ajuda, mas como essa pessoa está nos ajudando e o quanto ela está se esforçando, e a gente tem que barrar o esforço do outro se for demais para nós. E se isso acontece, eu já falei para vocês, existe uma ordem que é o equilíbrio de troca. Se alguém dá muito para a gente, nós perdemos a dignidade, daí a gente começa a sentir raiva da pessoa que nos ajudou. Por quê? Porque ela deu demais, ela deu além do que a gente precisava e a gente também não percebeu, e daí essa relação começa a degringolar. Então, saber também dar um limite para quando nós precisamos de ajuda, não abusar do outro em relação à nossa ajuda, e o outro também, né, saber que o que ele está fazendo para nós talvez seja demais, e a gente fala, olha, é muito, tá bom aqui. Saber parar aí. E saber finalizar uma história com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa mente, vendo com gratidão tudo aquilo que aquela história nos presenteou, aquela situação nos presenteou. Então, o que a gente vê é casamentos, segundos casamentos que têm dificuldades, porque o primeiro não foi fechado, e deve falar, mas eu tenho filhos com a pessoa, então eu não posso fechar essa história, não ver mais a pessoa. Não é questão de não ver mais a pessoa. A questão é, com que respeito eu olho para essa pessoa? Será que eu consegui compreender tudo que eu recebi dessa pessoa? E essa compreensão independe do que faltou, porque o que a gente olha quando algo termina? Terminou porque faltou isso, porque faltou aquilo outro, aquelas histórias todas. Mas quando a gente consegue olhar para o outro e perceber que tudo o que foi o que essa pessoa podia dar, e tudo o que eu recebi era exatamente o que eu sabia receber. Mas agora eu preciso de mais. É como uma criança, né? A criança precisa da mãe para atravessar a rua. Chega um momento que um filho de 18 anos não precisa da mãe para atravessar a rua. Então, não precisa mais desse tipo de cuidado dos pais. Assim também é num casamento ou numa empresa. Muitas vezes eu também servi aquela empresa
e de alguma forma eles não têm mais o que tirar de mim. E vice-versa. Aquela empresa também me serviu e de alguma forma também não tenho mais o que aprender ou o que entregar, o que servir a essa empresa. Então, naturalmente, as coisas começam a buscar outros rumos e outras oportunidades começam a aparecer quando a gente não resiste a essas mudanças. O problema é que toda finalização exige de nós uma atitude firme, exige de nós muita consciência, exige de nós muita gratidão. E a maior parte de nós somos tão infantis espiritualmente que a gente prefere terminar sem amor, brigando. Existe uma fase da nossa vida, que é da adolescência para a idade adulta, que se os filhos amam os pais a ponto de não conseguirem olhar para si próprios, então eles começam a sentir raiva. A raiva, nesse caso, ajuda os filhos a falar, puxa, meu pai é muito rígido, minha mãe é não sei o quê, então eu mesmo fazer a minha vida. E com esse movimento ele vai para essa outra fase de vida. Então, os pais precisam também aceitar esse movimento. Se é um filho maduro, com pais espiritualmente maduros, essa passagem pode ser feita com amor. Os pais podem dizer aos filhos, né? Puxa, que fase diferente que você vai começar agora, né? Você cada vez precisa menos da gente. E nós ficamos felizes com isso. E ficamos felizes que cada vez mais você sabe andar com as suas próprias pernas. E isso também nos deixa felizes. Então, quando os pais têm esse movimento e essa consciência de que o filho está precisando ter raiva dele para ir embora, ele pode dizer, opa, o quanto eu estou prendendo meu filho, o quanto eu não confio no meu filho. Então, quando os pais conseguem confiar nos filhos e começam também a olhar para a própria vida, porque a maior parte dos pais não querem soltar os filhos nessa fase, porque vão ter que olhar para a nova fase que vem, e como o Bert fala, sempre depois de uma morte nasce algo novo, não tem outra escolha. E a gente sempre fica no morreu, sabe, algo acabou, ai, não tenho mais. E a coisa nova já começou. Então já começou um período novo, né? Mas a gente fica sempre naquele que, a finalização. Então nós latinos, a gente tem uma dramatização em relação às finalizações, porque a gente ainda é infantil na hora de finalizar as histórias. Então é importante que a gente saiba fechar as portas. Muitos relacionamentos precisam realmente, num momento oportuno, de que aquilo se feche, de que aquilo realmente agora fique lá atrás, para que eu esteja presente no meu relacionamento atual, para que eu esteja presente no meu trabalho atual, na minha vida, no país onde eu moro, na outra cidade, na outra casa, né? Então, saber finalizar com gratidão e respeito de alma, percebendo. De repente você pode até fazer uma lista, ou como eu já disse várias vezes aqui, utilizar bonequinhos ou esmaltes, né, onde você coloca uma pessoa para ser você, uma pessoa para ser essa história que você está finalizando, e você pode dizer frases, né, eu sou grata por tudo o que nós vivenciamos juntos. Eu dei aquilo que eu pude, que eu sabia dar, e também recebi de você aquilo que você deu e soube dar, e faço algo de bom com isso. Eu sou outra pessoa depois dessa relação, depois de ter trabalhado nessa empresa. Eu cresci muito, e essa gratidão eu vou levar para sempre no meu coração. E você tem um lugar especial. E agora eu sigo, e também fico feliz que você segue. Então, quando a gente fica feliz de ver que a gente saiu daquela empresa, que outra pessoa entrou no nosso lugar e que a gente fala, puxa, é uma nova fase para essa pessoa, assim como é uma nova fase para mim. E vai ser novo para ambos, né? E vai ser uma nova oportunidade,
uma grande oportunidade de crescimento. Terminou um relacionamento, eu sou grata a esse relacionamento, porque cada relacionamento é uma verdadeira preciosidade. Pessoas que só enxergam o lado ruim dos relacionamentos ficam presas a eles. E depois falam, puxa, nunca mais consegui arrumar ninguém. Acho que o fulano me prende. O quanto eu não posso andar porque eu sinto culpa. A gente sente uma culpa por ingratidão, por não percebermos realmente que aquilo trouxe algo muito bom para a minha vida. E quando eu consigo ver o quanto aquela pessoa trouxe só aquilo que eu precisava. E daí fala, imagina, eu fui agredida, eu fui isso, eu fui aquilo. A pessoa trouxe aquilo como um presente para me mostrar o quanto eu busco agressão, o quanto talvez no meu sistema familiar as mulheres são agredidas e não fazem nada com isso, né? O quanto talvez já tenha se perdido, eu tenha perdido o que é limite. Eu já não sei mais o que é limite. Eu vou falar até sobre isso num outro programa. Mas importante, gente, a gente perceber que cada história foi a história certa. Quando a gente é maduro o suficiente para olhar para isso, a gente olha para a pessoa. Se tem oportunidade de falar isso pessoalmente, é importante que se diga: você fez uma grande diferença na minha vida. E tudo que eu aprendi de você, eu vou guardar com amor. E eu sou responsável por 50% do que deu certo e do que deu errado. E deixo os outros 50% com você. Não é mais e nem menos. Ah, mas fui eu que terminei a relação, a outra pessoa quer se matar, a outra pessoa... Somos responsáveis por 50% e o outro é responsável por 50%. Então, quando a gente fecha algo com amor, com consciência, a outra coisa, ou o que vem depois disso, também pode ter uma grande força, uma grande chance, lógico, para sempre ser a história certa para cada momento.